E aí, no final do curso, alguém falou assim, a gente precisa registrar tudo isso. Falei, é? Que elas gostavam de desafiar, né? Eu falei, pois bem, a partir de hoje, cada uma de vocês tem a missão de escrever um capítulo e nós vamos dar vida a um livro. Algumas saíram do corpo há alguns segundos e em seguida elas voltaram, né? E com o meu apoio, com o apoio da Elaine, né? E com a competência delas, porque todas elas já chegaram maduras, né? Como é um curso de especialização, todas elas são terapeutas, todas elas têm grandes histórias de vida e me fez evoluir muito dentro desse curso. E nessa especialização a gente pôde trazer aqui esse fechamento com chave de ouro, né? Que são os 14 aprendizados da abundância financeira. Fábio surgiu com essa proposta, deu frio na minha barriga e na barriga de todas nós. E foi uma delícia, porque embora a gente tivesse frio na barriga, dificuldade para escolher o tema, e eu escolhi a fertilidade, porque eu sempre tive uma relação muito grande com a fertilidade. Eu comecei a pensar na fertilidade de uma forma um pouco maior, não apenas a gestação de uma criança, mas a gestação de qualquer projeto. Fui pro dinheiro e foi muito fluido, foi fácil, foi gratificante escrever. Mas eu sempre tinha um incentivo da minha irmã que ela dizia assim, ó, eu dou a primeira frase e você continua. E a frase dela sempre era uma vez, era uma vez. E o que o Fábio fez comigo dessa vez? Ele não deu a frase era uma vez. Ele olhou para mim e falou assim, ó, você é capaz. E foi nesse Você é Capaz, eu acreditei naquilo que eu posso fazer. Foi surreal, porque eu sempre tive um sonho de escrever. E nada melhor do que ter um mestre guiando esse processo, né? Como a gente lida com pessoas e todo mundo, né? Todas as pessoas têm aquilo que ela trabalha mais. Então, meu capítulo foi Criança Interior, Dependência Emocional e Financeira. E como isso impacta na nossa vida. Quando o Fábio apareceu com o convite, para mim foi bem desafiador, porque até então, no início, eu não tinha um tema. E aí eu pensei, bom, tem que escrever uma coisa que seja real. E aí eu escrevi um pedacinho da minha história. E falar sobre o meu capítulo foi desafiador, porque eu tive que ir em busca de mais conhecimentos, mas não tinha muita coisa na internet. E aí, graças ao Fábio, não foi fácil, mas também, né, eu consegui escrever. Confesso que num primeiro momento eu pensei em não participar, porque ele deixou livre escolha. Nunca me vi escrevendo um livro, né? Achei que era um desafio muito acima do que eu poderia fazer. Eu tenho uma bisavó índia e no meu começo de carreira como terapeuta eu tive muita dificuldade em cobrar. E aí eu descobri que era oriundo dessa questão da bisavó. Então eu achei que era o tema que mais se encaixava para eu escrever. Foi bem desafiador na época, porque eu estava em mudança, eu tenho uma outra atividade além de ser terapeuta, confesso que foram horas sem dormir, pesquisei muito e durante quando estava escrevendo o capítulo, também foram vindo vários insights de situações que ocorreram na minha família. Aí a primeira pergunta, mas eu vou escrever sobre o quê? Ele,
fundamental encerramentos de ciclo. E nada é por acaso realmente, porque ao escrever, ao começar a escrever, eu fui identificando o meu momento. Um ciclo novo que estava começando, fazendo parte desse livro, me descobrindo como escritora, as facilidades, as dificuldades, como era tudo isso. Então, escrever o meu capítulo também foi uma transformação interna, porque eu aprendi muito sobre os ciclos que eu precisava encerrar ainda. Então, não foi só ser coautora de um capítulo, foi ser transformada enquanto eu escrevi esse livro. E fui convidada a escrever o meu capítulo do Movimentos com o Pai. Eu sempre quis escrever um livro, mas nunca tive oportunidade, e isso foi incrível, né? Foi bem desafiador, mas assim, ele ajudou bastante, porque foi uma experiência muito bacana. Parte em que eu acabei ficando disponível para falar foi sobre a nossa lealdade, porque parece que não, mas nós somos resultado de tudo o que os nossos ancestrais viveram, e inclusive como eles lidavam com o dinheiro e com a prosperidade na vida deles. Então, quando eu recebi o convite do Fábio para escrever um tema, um assunto que mobilizasse a gente, eu já fui para esse lado. Vou falar de alquimia, afinal sou uma alquimista. Só que como eu posso integrar a alquimia com as constelações financeiras? Esse foi um desafio. É sobre conseguir metabolizar aquilo que a gente acessa nas constelações. Porque uma coisa são os movimentos que a gente vivencia, as curas. Outra coisa é o após. É um capítulo que fala sobre e aí, depois das constelações? Por vezes as pessoas acham que as planilhas vão resolver os problemas. E tem horas que resolvem. Por vezes as pessoas acham que um novo comportamento vai resolver. E por vezes resolve. Mas o nosso grande gatilho que nós exploramos nessa obra foi a nossa estrutura familiar. O como as nossas histórias da infância, do masculino, dos gêmeos, do encerramento de ciclos e dos demais aprendizados fazem com que a gente expanda, né, e viva o dinheiro de uma maneira leve e de uma maneira clara. Então, é isso que nós desejamos com essa obra. Tem gente que recebe o livro, vou fazer um pequeno spoiler para quem está levando hoje. Tem gente que compra o livro e fala assim, Fábio, vocês esqueceram de colocar, tá errado o livro, né? Vocês esqueceram de colocar o nome dos capítulos no índice. Mas isso foi feito de forma proposital, porque não é um livro para a gente ler de forma cartesiana. É um livro para que a gente se conecte, traga ele no coração, abra ele e fala assim, ó, qual dessas mulheres, dessas grandes mulheres, tem um aprendizado para mim hoje? E aí você vai se conectar, de repente, com o capítulo da Daisy, com o capítulo da Marina, da Silene, e aí você vai criando a sua jornada de evolução dentro dessa obra. Então é assim que é feito para ser lido. Adriana Bassi. Dinheiro, chefe. Dinheiro, Luiz Moreira Máximo. Gratidão. Marina Machado Ferreira. Vou ficar na ponta do pé. Andréia de Souza Arruda. Deise Zuliane Breda. Carmen Lucy. Essa Rodolfa tá aqui, hein? Rorânia ou Rondônia? Rondônia, gente. Arcilene Borges Proenza, tá? Silene. Silene. Eu também estranhei a hora que eu li. De João Pessoa, Dani Gomes Beltrão. Simbora.
Ruth, direto de Cândido Mota. Direto de Cândido Mota para São Paulo. Estela! Uau! Parabéns. Bom, gratidão, essa noite continua, vamos bater papo, vamos tomar um guaraná, umas coisas aí, fiquem super à vontade. Gratidão. Mas essa dinâmica do financeiro é algo muito profundo e faz com que a gente se transforme num nível que jamais eu imaginei ser possível. E quando veio o convite do livro, foi algo surpreendente que nos deixou assim muito entusiasmadas de poder estar passando para a vida, né? Que a nossa verdadeira intenção é essa entrega para a vida e esse conhecimento todo adquirido. E o meu capítulo é sobre o equilíbrio, o dar e o receber. E os desequilíbrios disso no nosso sistema e no nosso dia a dia, o que acontece com o nosso financeiro. Então eu faço uma abordagem bastante profunda no meu capítulo sobre este tema, o desequilíbrio no dar e receber e o que afeta a sua prosperidade. Um dia muito emocionante, essa data do dia 23/9, e é uma realização de um sonho. Eu que pude acompanhar os bastidores da construção dessa obra incrível, né? Do primeiro dia de aula, a gente não imaginar que viria de fruto desse curso para a impressão do livro, né? E de última hora, no dia do lançamento do livro oficial, né, em Assis, ele ficou pronto exatamente no dia do lançamento, que a gente saiu de Assis, veio para Osasco, Guarulhos, para poder vir buscar o livro na madrugada e voltar para Assis no mesmo dia e levar ele quentinho. Porque ele tinha sido acabado de ser impresso, os perrengues que a gente não mostra, né? É muito emocionante, é muito bom poder colocar a mão na massa e ver o nascimento do livro. Muitas vezes as pessoas, né, não se dão conta dos bastidores do que acontece numa produção como essa, que foi o Movimentos da Abundância Financeira. E acabei por desenvolver a constelação financeira. E eu me dei conta que essa técnica não poderia ficar comigo, que eu deveria expandir e levar para mais pessoas, né, em todo esse Brasil. E essas coautoras aceitaram esse desafio e nós passamos um ano fazendo essa especialização em constelação financeira. E no final do curso, né, o que pouco a gente sabe, é que nós estávamos ali tão conectados e tão maravilhados com tudo que tinha sido desenvolvido. Foi então que eu decidi, né, provocar elas e dizer assim: vamos escrever um livro com os 14 aprendizados da constelação financeira. E no primeiro momento, né, elas falaram assim: nossa, como é que eu vou realizar essa tarefa, né? Como é escrever um livro? E com muito carinho, com muita honra, nós pegamos na mão de cada uma delas, a gente apoiou no processo, a gente se apoiou nessa criação. Foram enviados, né, as matérias, os estudos, e a gente revisando. E como é a minha 7ª obra literária impressa, eu decidi dessa vez ficar na organização, escrever o prefácio e fazer todo o processo de diagramação, foto e organização. E isso deu vida ao livro Movimentos da Abundância Financeira.